Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola de um homem que deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Mas na hora do banquete, ele mandou o seu empregado ir convidar os seus convidados, mas eles não quiseram ir. E um deu uma desculpa, um segundo também se desculpou, e o terceiro também deu uma desculpa para não ir ao banquete. Aqui nós temos o primeiro ensinamento. O banquete, ele é símbolo de 3 coisas essenciais na nossa vida. A primeira delas simboliza a nossa união com Deus, que se dá através do sagrado batismo. Depois, o segundo significado do banquete tem a ver com a nossa vocação, o chamado de Deus para participar não só da vida que acontece pelo batismo, mas participar também da missão do próprio Filho de Deus. Depois, o terceiro significado do banquete é a glória eterna, que é a salvação. Por isso que Deus ele nos chama para esse banquete. Deus ele nos chama a estar com Ele, a cear com Ele. Deus nos chama para participar da sua vida e da sua missão. Mas veja, depois Jesus ele conta esse exemplo dessas 3 pessoas que não foram capazes de corresponder ao chamado de Deus na sua vida. O primeiro disse que comprou um campo e precisava ir vê-lo. Aqui nós temos aquilo que é o desejo de ter, que é o apego material. Esse homem não foi capaz de seguir, de corresponder ao chamado de Deus na sua vida, de participar da vida e da missão do próprio Deus, e de participar dessa obra de salvação eterna, porque ele era muito apegado às coisas materiais. Depois, o segundo vai dizer que comprou 5 juntas de bois e precisava experimentá-las, e por isso ele também se desculpa. Aqui nós temos o símbolo do desejo do poder, porque essas juntas de bois, elas significam o poder que essa pessoa adquiriu para ganhar mais prestígio, para ter mais bens materiais, para produzir mais. Ou seja, esse homem, pelo poder que havia adquirido,
ele não quis se desapegar para alcançar o reino dos céus, para alcançar a salvação. Mas ele estava tão apegado àquele poder que ele foi capaz de trocar a vida eterna, o banquete com Deus, em detrimento daquilo que era o seu apego de poder. E depois nós temos um terceiro, que Deus também chamou, mas ele disse que acabara de se casar e por isso não poderia ir. Aqui nós temos simbolizado o desejo de prazer, porque esse homem não foi capaz de desapegar dos prazeres da carne, da vida matrimonial, para ir ao encontro do próprio Deus, para abandonar a vida nesta terra, para seguir um caminho de vida eterna. Veja que aqui Jesus Cristo ele elenca essas três coisas que estão dentro de nós, que nós precisamos cuidar, coisas que podem nos impedir de servir, de participar da vida e da missão do próprio Cristo, de realmente experimentar a verdadeira obra de salvação na nossa vida, essa experiência da vida eterna começada nesta terra. Por isso que depois Jesus continua a parábola dizendo que quando o empregado voltou dizendo que nenhum deles havia aceitado o chamado e cada um deles deu uma desculpa, o patrão, aquele homem que deu o banquete, enviou novamente para que ele chamasse todos aqueles que tivessem nas ruas da cidade, nas praças ou nas encruzilhadas. E aquele homem saiu e trouxe os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado, quando trouxe toda essa multidão, disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. Veja que aqui nós temos essas imagens dos pobres, aleijados, cegos e coxos. 4 coisas que são símbolo daqueles que realmente têm as suas debilidades sobre esta terra, mas são generosos no chamado de Deus, na correspondência ao chamado de Deus na sua vida. Os pobres, ou seja, as pessoas simples, os aleijados, aqueles que não conseguem andar sozinhos, mas precisam de ajuda para ser levados pelo caminho. Os cegos, aqueles também que possuem a capacidade de andar, mas precisam de pessoas que guiem na verdadeira direção, no caminho do reino dos céus. E os coxos, aqueles que veem, aqueles que podem andar, mas andam com muita dificuldade, mas foram generosos ao chamado de Deus. Por isso que Deus ele não chama aqueles que são perfeitos. Deus não chama os capacitados, mas Deus ele capacita os escolhidos. Essa é a verdadeira obra de Deus que ele realiza em meio ao mundo. Ele não chama os melhores, mas ele chama unicamente aqueles que são dóceis à sua vontade, aqueles que querem verdadeiramente segui-lo fielmente, aqueles que, independente da sua dificuldade, da sua fraqueza, dos seus pecados, dos seus vícios, mas têm um desejo forte de seguir a Deus e lutar contra todos esses vícios e pecados. Esses são o que Deus escolhe para mudar o mundo. Esses são aqueles que Deus elege para a sua messe, para colocá-los na frente do seu povo. Pessoas limitadas, pessoas que têm as suas dificuldades, mas pessoas que são dóceis ao Espírito Santo e são dóceis a essa vontade de Deus na sua vida, para conduzir o povo de Deus na obra de salvação. É por isso que esses se tornam como esse servo que sai para fazer a vontade do seu Senhor, para buscar almas para o banquete definitivo.
Nós somos esses que precisamos corresponder ao chamado de Deus para adentrar nessa servidão na obra de salvação de Deus, onde nós saímos mesmo com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mas saímos para testemunhar Jesus Cristo na nossa vida, para que esse testemunho ele possa ser sinal de Deus para a vida das pessoas. E aqueles que foram convidados, mas não aceitaram o chamado, esses, infelizmente, não entrarão para o banquete final, não alcançarão a salvação, porque Deus chama todos, mas são poucos escolhidos, e os escolhidos são poucos porque são poucos que se decidem em seguir a Jesus Cristo verdadeiramente. Busquemos segui-lo fielmente e verdadeiramente, para que nesse segmento do Filho de Deus nós possamos ser instrumentos, esses instrumentos que vão colher almas para o banquete final de Deus, que é a salvação, que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.